Amém. Aplauda um pouco mais forte ao Shaddai. Vou botar isso aqui atrás. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa manhã. Rapidamente, você está com sua Bíblia? Eu já vou falar o versículo rapidinho, que enquanto vocês vão procurando, eu vou fazendo meus agradecimentos de sempre. Marcos, capítulo de número 8, Evangelho de Marcos, capítulo de número 8 e versículo de número 14, tá? Marcos, capítulo de número 8, verso de número 14. Como sempre, eu quero agradecer a meu Deus, porque sem Ele nada disso aconteceria. Estarmos aqui em pé hoje, estarmos aqui vivendo, respirando, primeiramente não é mérito nosso, não é nada que nós fazemos ou fizemos por merecer para estarmos aqui, mas foi Deus que te sustentou até aqui. Então você pode agradecer a Ele. Você que está na internet aí, você pode também escrever para a gente, por favor. Escreve quanto você é grato por Deus. As pessoas que estão aqui, vocês são gratos a Deus pela vida? Gratos a Deus pela vida, porque muitas pessoas não acordaram hoje, muitas pessoas não tiveram essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui adorando ao Senhor. Então, primeiramente, nós queremos agradecer pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Agradecer aos meus pastores, que eu amo tanto, por sempre me confiarem o púlpito. Eu sou um jovem de 25 anos, não tenho talvez tanta experiência de vida, mas eu tenho sempre buscado a experiência com Deus. E eu aprendi que a experiência com Deus, às vezes, fecha essa lacuna que eu tenho de experiência de vida. E Ele me guia e a gente assim vai. Ontem nós tivemos o Church in the Street Hangouts, foi o primeiro culto que nós tivemos do lado de dentro pelo Church in the Street. Vocês que se conhecem sabem que eu faço parte, eu sou um dos líderes ali do Church in the Street. O mérito da El Shaddai Church por criar tantos jovens cheios de Deus. Ontem eu fiquei muito feliz em ver o Luiz sendo usado, o Arthur também estava lá, todos os jovens. Eu vi também quem estava lá, você estava lá. A galera estava lá em peso. Gente, a gente teve jovens sendo batizados com o Espírito Santo. Tivemos 2 almas para Jesus aqui, foram mais 2 para o reino, glória a Deus. E uma das coisas que nós conversamos quando nós estávamos orando ali na frente era o seguinte: Deus, nós vamos fazer um trato aqui nessa noite. O seguinte, nós os ministros, eu estava orando pelos ministros, eu disse: olha, Deus, nós vamos fazer um trato com você hoje à noite, Espírito Santo. Nós vamos dar o nosso melhor para você. Nós não vamos levar nada para casa. Eu vou fazer a minha melhor pregação, eu vou pregar com tudo que eu tenho. Os ministros vão cantar a melhor música que eles têm, vão cantar da melhor maneira que eles podem, vão te adorar com tudo, as pessoas vão te adorar com tudo. Mas Espírito Santo, eu preciso que enquanto nós te entregamos o nosso melhor, o Senhor também desça de uma maneira que o Senhor nunca desceu antes. O Senhor faça aquilo que nós nunca vimos você fazer em qualquer lugar antes. E deixa eu falar um negócio para você: o Espírito Santo ele é um Espírito que ele reage. Quando nós agimos, Ele reage àquilo que nós fazemos. E deixa eu falar para vocês, enquanto nós adorávamos, nós víamos anjos, tínhamos jovens tendo visões, e jovens sendo arrebatados a todo lado. Eu olhava, quase que eu pisava em cima dos jovens. Enquanto nós pregávamos, cantávamos, jovens eram batizados com o Espírito Santo. Ei, calma, você está feliz por isso? No momento que o mundo espera que a igreja está desfalecendo e morrendo, em 2020 nós estamos vivendo o nosso melhor ano, El Shaddai Church. Enquanto nós achamos que a qualidade da igreja depende de quantas pessoas estão aqui dentro, ei, a sua igreja está viva e trabalhando todo dia da semana. A sua igreja está bem viva. Faz assim, ó, respira bem fundo, diga: El Shaddai está viva. Diga: El Shaddai está viva. Escreve aí também você na internet: El Shaddai está viva. Jesus é bom, Jesus é bom. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Rapidamente, para vocês sentar, eu quero ler a palavra. Marcos 8, 14 diz assim: ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Tem o coração endurecido, tendo olhos não veem, e tendo ouvidos não ouvem. Não se lembram de quando parti os 5 pães para os 5.000, quando os cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000,
quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhe disse: vocês ainda não compreenderam? Pode tomar o seu assento. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos pessoas de todo lugar do mundo nos assistindo. No Brasil agora. Temos pessoas também no Texas nos assistindo. Pessoas de todo o redor dos Estados Unidos assistindo. Nós não estamos sozinhos. Nós temos uma família que está junto conosco. Uma família mundial. Amém? E eu estou muito feliz que você conseguiu chegar até aqui. O corona é uma coisa muito séria, né? Nós vimos muitas pessoas estão perdendo a batalha para o corona. Então El Shaddai, a gente não leva isso de qualquer jeito. Nós estamos tomando todas as medidas. A igreja está fluindo, a igreja está fazendo tudo aquilo que nós precisamos fazer para manter você e sua família seguras. Amém? Você pode dar um amém por isso? Amém? Foi muito fraquinho. Você pode dar um amém por isso? Amém. A palavra de Deus vai nos dizer algo. Jesus ali estava entrando dentro de do barco com os discípulos para passar ao outro lado. Jesus estava na terra de Sidom, perto do mar da Galileia. E a Bíblia vai dizer para a gente que Jesus acaba de fazer a segunda multiplicação de pães. Muitas pessoas na Bíblia nem sabem que existe uma segunda multiplicação de pães. As pessoas só lembram dos 5 pães e os 2 peixinhos que foram repartidos para 5.000 pessoas comerem. Glória a Deus, essa foi a primeira repartição ou multiplicação de pão que Jesus fez. Mas existiu uma segunda também. Jesus estava pregando para o povo na terra de Sidom. E ali existia uma grande multidão de 4.000 pessoas. Diga comigo, 4.000 pessoas. Gente, vocês estão dormindo. Diga 4.000 pessoas, vai. Isso, muitas pessoas. Aqui deve ter mais ou menos mais 120 pessoas. Talvez, eu não sei se estou contando certo, mas ali existiam 4.000 pessoas, e Jesus já estava pregando para eles por 3 dias, olha, imagina isso, Jesus estava ali pregando para essa multidão de 4.000 pessoas por 3 dias, e Jesus olha para os discípulos e diz: olha, eles são muito fraquinhos, eles são muito magrinhos, já estão 3 dias ouvindo eu pregar, e eles não têm nada que comer, não tem como eu despedir esse povo, porque eles vão para casa, porque eles vão desfalecer no caminho. Nós precisamos alimentar esse povo. E aqui primeiramente eu quero frisar algo: Jesus sempre vai se importar com o seu bem-estar. Escute uma coisa, quando você está passando nos maiores problemas da sua vida, você está passando nas situações mais horríveis que você pode imaginar, sempre tenha em mente que Jesus sempre quer o seu bem-estar. Jesus poderia muito bem ter despedido aquela multidão e mandado eles embora sem alimentá-los, porque Jesus já tinha dado uma palavra. Mas o meu Deus, Ele não é Deus que dá a palavra somente, Ele também dá a provisão. Então, se você recebeu uma palavra de Deus em sua vida, tenha certeza que o mesmo Deus que prometeu é o Deus que é fiel para cumprir a promessa dele. 100% das vezes, uma palavra vem acompanhada de uma provisão. Deus não fala nada em vão. Tudo que Ele fala, algo tem que acontecer, alguma coisa tem que se mover e algo tem que come together. Como é que fala come together? Se juntar. Entenda algo: Deus não age sem propósito. Então, primeiramente, Deus, Ele está feliz com o seu bem-estar. Jesus olha para aquela multidão de 4.000 pessoas e diz: eu não posso despedi-los sem que eles comam. Então Jesus fala: alguém tem pão? Alguém tem pão? Falou com os discípulos falam: nós temos 7 pedaços de pão, 7 loaves de pão, né? 7 pães. Então Jesus fala: me dá isso daqui, vou orar. Multiplicou, glória a Deus, todo mundo comeu. E a Bíblia vai dizer que sobraram 7 cestos. Fala comigo, 7 cestos. Fala mais alto, crente, 7 cestos. Estou fazendo isso para vocês ficarem acordados junto comigo, tá, gente? Que a história é grande aqui hoje. 7 cestos sobraram. A Bíblia vai dizer que foi um milagre maravilhoso. Todos se fartaram de comer, todo mundo foi feliz para sua casa, de barriguinha cheia. Jesus alimentou a multidão de 4.000. E agora sobraram 7 cestos. E a Bíblia vai continuar dizendo que então eles se preparam para atravessar o mar da Galileia, que na verdade é um lago imenso, não é um mar. Eles atravessam o mar da Galileia, para atravessar o mar da Galileia. E a Bíblia vai dizer, o primeiro versículo, capítulo 8, versículo 14, vai dizer: olha, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Quantos cestos eu disse que sobrou do milagre?
Quantos cestos disse que cobrou do milagre? 7 cestos. Mas os discípulos não levaram a provisão que Deus tinha dado para dentro do barco. O problema é que nós queremos reclamar daquilo que nós não temos, daquilo que nós não fazemos, mas o problema quem criou foi nós. Queremos reclamar da situação em que nós estamos, queremos reclamar daquilo que nós estamos vivendo, quando nós mesmos esquecemos de levar a provisão de Deus para dentro da nossa casa. Os discípulos começam a reclamar que eles não têm pão, mas há 2 minutos atrás Jesus tinha multiplicado e tinha sobrado 7 cestos. Se sobrou 7 cestos, cadê? Esqueceram de levar. E está aí o problema que nós vivemos. Jesus dá a provisão, Jesus dá a resposta. E quando chega a hora de nós vivermos o propósito, chega a hora de nós vivermos as promessas, esquecemos de tudo aquilo que Ele fez por nós. Deixamos para fora do barco a provisão que Ele suou tanto para dar, que você suou tanto, orou tanto para receber, e você esquece ela. Olha o que a Bíblia vai dizer. Então Jesus os preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E o que Jesus estava querendo dizer com isso? Naquela briga toda que os discípulos estavam tendo, e eu não sei se os discípulos eram meio gordinhos igual eu assim, ou se eles eram magrinhos, porque eles andavam muito, comia só peixe, não sei se comia pão e peixe só, bebia água, não tinha refrigerante naquela época, então quero imaginar que alguns eram os magrinhos, mas eles estavam brigando por causa do pão. Aí Jesus aproveita essa parte, que enquanto eles estão brigando por causa do pão, para dar uma lição de moral neles, entendeu? Olha o seguinte, mano, enquanto vocês estão aí brigando sobre pão, não se preocupe e não... O que Jesus fala aqui? Ele fala: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Jesus estava tentando explicar para ele: olha, essas coisas terrenas que eles te oferecem, essas coisas da terra, essas coisas que não são de Deus, que eles tentam te oferecer, tomem cuidado com isso. Enquanto nós estamos brigando e preocupando como que Deus vai fazer, Deus ele sempre nos dá uma lição dentro da nossa provação. O problema é que nós queremos pegar essa provação e nós não fazemos nada com ela. Nós passamos provação após provação todo ano, nós vivemos esse mesmo perrengue, vivemos essa mesma situação todo ano, e nós não aprendemos a lição que Deus está nos dando. Aprenda algo, Shaddai, aprenda você na internet uma coisa: Deus não te bota em provação se não for que Ele quer te ensinar algo. Se você está saindo dos seus problemas, está saindo das situações, e você está voltando para ela ano que vem, é porque você não entendeu aquilo que Deus queria te mostrar dentro da provação. Deus não prova sem ponto. Deus não prova sem propósito. Se você está saindo das suas provas e ano que vem você está voltando para a mesma, é porque você não entendeu a lição que Deus queria te ensinar. Enquanto os discípulos estavam lá batendo cabeça porque eles não tinham pão, porque como que a gente ia comer, talvez a viagem era um pouco longa dentro do barco, Jesus estava falando: ei, enquanto vocês estão brigando aí, aprenda isso aqui. Tome cuidado com os fermentos dos fariseus e fermentos de Herodes. Tudo aquilo que eles têm para te oferecer, tome cuidado. Aí chega um discípulo, um ordinário, um cara que não estava no espírito lá, e a Bíblia vai dizer que eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Agora, como é que tem uns caras, mano, na igreja que gosta de fazer isso? Jesus dá a provisão, nós esquecemos de levar a provisão para dentro de casa, e nós reclamamos porque Ele não deu a provisão. Mas Jesus já deu a provisão estava lá, os cestos sobraram, mas eles se equivocaram e não levaram os cestos para dentro do barco, e agora querem provar e dar lição de moral em Jesus, falando que Ele está falando isso daí porque Ele não tem pão para nos oferecer. O mesmo homem que multiplicou e alimentou 4.000, fez sobrar para que eles levassem na viagem, agora eles esquecem o pão e o culpado é Jesus. Irmão, pelo amor de Deus, o Idecaso veio pregar aqui na quinta-feira, ele disse que Jairo enxuxou, ele falou, ele chuchou um monte de gente na casa dele, o mesmo povo que falava mal, o mesmo povo que não conseguia resolver o problema dele, ele foi e enfiou todo mundo dentro da casa dele.
O problema é que nós esquecemos de levar a provisão para dentro da nossa própria casa. A solução que Deus, aquilo que você aprende aqui, o pastor fala, vai meu filho, segunda-feira, pega aquilo que você aprendeu aqui e usa na sua vida cotidiana para você ser um crente melhor. Só que o problema, crente, é que você sai daqui, domingo de noite, você já não é o mesmo crente que estava sentado aqui domingo de manhã. Nós não levamos a provisão que Deus deu, que Deus derramou nesse lugar, e queremos reclamar por que segunda-feira está tão difícil na minha vida. Deus tem uma provisão para você aqui nessa manhã. Deus tem uma provisão para você que está na sua casa aí olhando para mim agora. Não importa onde você está, não importa o problema que você esteja passando, Deus tem uma provisão para você aqui. Mas o problema não é Deus ter provisão, porque Deus, Ele é um Deus provedor. Ele dá aquilo que nós precisamos. O problema é se nós vamos usar a provisão que Ele nos dá. Os discípulos esquecem os pães, começam a brigar entre si. Jesus dá uma lição de moral neles. Agora o cara fala, Ele está me dando essa lição porque Ele não tem pão para nos oferecer. Aí Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem? Tem um coração endurecido, tendo olhos não veem, e tendo ouvidos não ouvem. Aí Jesus continua dizendo, não se lembram? O que Jesus está falando aqui, Adriel? Adriel, o que Jesus estava explicando aqui? Eu acabei de falar para vocês que talvez alguns dias antes, ou um dia antes, Jesus tinha acabado de fazer a segunda multiplicação de pães para 4.000 pessoas comerem. Alguns meses antes, Jesus tinha multiplicado para 5.000 comerem. Adriel, será que era um grupo diferente de discípulos? Não, eram os mesmos discípulos, estavam nas duas multiplicações. Além disso, eles já tinham visto uma mulher ser curada do fluxo de sangue, já tinham visto pessoas paralíticas sendo levantadas, já tinham visto surdos ouvirem, já tinham ouvido cegos verem. E agora na hora que eles perguntam para Jesus, você está falando isso porque você não tem pão para nos oferecer? E Jesus fala, vocês não lembram? Como é que vocês não conseguem compreender? E Jesus fala, vocês não lembram? Quando eu estava pregando ali na montanha e eu disse que tinham 5.000 pessoas esperando para comer, eu multipliquei os pães e eu alimentei eles. E quando os 6 sobraram, eles gritaram 12. Sobraram 12, vocês ainda não receberam a provisão que eu dei. E depois que eu multipliquei para 4.000 pessoas, sobraram quantos cestos? 7 cestos. E mesmo assim ainda vocês não receberam a provisão que eu dei. Você está vendo o problema que está acontecendo aqui? O problema não é o Deus provedor, o problema é quem está recebendo a provisão. Deus é claro em dizer que Ele nunca vai nos deixar e nunca vai nos desamparar. Que pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas Ele, o nosso Deus, nunca vai nos deixar. Ele nunca nos esqueceria, Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. O problema nunca foi o provedor. O problema nunca foi Deus que não consegue te dar. O problema é que nós não sabemos receber. E a Bíblia é clara em dizer, não recebeste porque pediu mal. Nós não sabemos receber aquilo que Deus tem para nós. Aí, crente, 2 anos atrás, 1 ano atrás, eu estava passando aquele perrengue. Você lembra qual que era? Eu não sei qual que é, mas Deus sabe. E tu sabe também. Aí você falou, Jesus, se você me tirar dessa, mais essa, Jesus, se você me tirar dessa, eu vou virar aquele crente, Senhor. Aquele crente, vou levitar na igreja, vou flutuar. Eu vou virar aquele crente exemplar. Cadê tu, crente? Deus te tirou. O problema nunca foi o Deus da provisão. O problema é que nós não sabemos usar as soluções que Ele dá. O problema é que nós não sabemos usar a provisão que Ele dá. O problema é que nós não sabemos usar aquilo que Ele nos deu. E nós não aprendemos a lição que Ele está nos ensinando dentro dos problemas. Os discípulos andavam com Jesus. Os discípulos caminhavam com Ele. Viam tudo o que Ele fazia, ajudavam Ele a fazer os milagres. Porque você vê, Jesus falou, quem tem 7 pães? Os discípulos tinham 7 pães. Então os próprios discípulos eram parte do milagre.
E nós, a mesma coisa acontece conosco. Nós somos crentes fervorosos até o ponto que Deus dá a provisão. Depois que Ele dá o milagre, depois que Ele faz aquilo que nós temos que nós estamos pedindo, parece que nós relaxamos e deixamos de lado aquilo que nós prometemos que nós íamos fazer para Deus. Como é que os discípulos fazem parte do milagre, pastora Marcilene, e depois reclamam que o próprio milagre Jesus não consegue dar a eles de comer? Sabe o que eu aprendo aqui? Seja mais grato pelo aquilo que Deus te deu. A gratidão é fundamental, é um dos fundamentos da igreja. A gratidão. Você sabe o que é a graça? É um favor imerecível que nós recebemos de Deus. Algo que nós não merecemos, não fizemos nada para merecer. Não há nada que você faça, não há quantos dias de campanha ou de jejum que você faça que vai explicar para Deus o que foi que Ele teve que fazer, mandar o Filho dele por você. Não há nada que você possa fazer. Não há nada que você possa me mostrar ou mostrar para Ele, ou que você possa ser, ou comprar, ou obter, que vai mostrar para Deus o porquê que Ele teve que enviar o Filho dele para morrer por mim e por você. Mas é por isso que o nome é graça, favor imerecível que nós recebemos. Ele desceu dos altos céus, veio até a terra para morrer por mim e por você. E ainda nós não compreendemos. E a pergunta que Deus faz para nós aqui: vocês ainda não entenderam, El Shaddai? Vocês ainda não entenderam que eu, que sou o Deus da provisão, podem falar mal, podem se levantar, podem falar o que quiser da igreja, mas a igreja não é do pastor Ezequiel, a igreja não é da pastora Marcilene, a igreja não é do pastor Adriel, a igreja é de Deus, o Deus da provisão. Ei, o Deus da provisão. Como é que você entra aqui questionando a Deus, dizendo: Deus, por quê? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que está acontecendo isso na minha vida? Eu não sei o que está acontecendo. Jesus está falando: ei, por que vocês estão brigando por causa de pão? Jesus é específico em dizer, pastor Marcelino, por que vocês estão brigando sobre aquilo que eu já dei a provisão? E Deus está falando para alguém aqui: se eu já fiz antes, por que eu não posso fazer de novo? Só que nós escolhemos olhar para o problema que está dentro do barco, em vez de olhar para a própria solução que está em pé do nosso lado. Jesus disse: tu está brigando sobre pão, crente. Eu pego esse pão, transformo esse barco em pão se eu quiser, meu filho. E tu está preocupado que você não tem onde comer. Eu sou o pão da vida. Jesus disse: vocês não compreenderam. E a pergunta para muito crente aqui ainda: vocês ainda não entenderam? Você chegou aqui questionando a Deus: por que Ele não faz? Por que Ele não te leva? Por que você não tem? Você ainda não entendeu? Por que Deus ainda não te levou? Você ainda não entendeu que o mesmo Deus que fez no passado pode fazer também agora no futuro, no presente. Olha você aqui de pé, nós estamos no meio de uma pandemia global. Já foram mais de 1 milhão de pessoas que morreram. Mais de 1 milhão de pessoas que morreram. E olha você de pé aqui pela misericórdia de Deus. Olha você aqui de pé, crente. Olha você na internet de pé. Olha para a pessoa do seu lado e fala: eu estou de pé. Fala mais alto, crente: eu estou de pé. Você na internet aí, escreve aí no chat aí, fala: eu estou de pé. Escreve. Eu quero ver vocês também interagindo com a gente. Fala: eu estou de pé. Eu estou de pé. E a pergunta que Deus nos faz hoje: por que nós não entendemos ainda? Jesus continua dizendo: não se lembra de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. E ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem. Hoje eu vou começar a terminar aqui.
Eu queria conversar com vocês. Nós precisamos entender que as coisas acontecem no tempo de Deus. É na nossa natureza murmurarmos, e é da nossa natureza sermos pessoas ingratas por aquilo que Deus não nos deu. Porque nós sempre queremos focar naquilo que nós não temos. Queremos sempre botar as atenções naquilo que ainda nós não conquistamos. Só que eu queria mudar a sua mente um pouco hoje. E eu queria te mostrar as provisões que Deus já entregou para a sua vida. Você vê, nós estamos num lugar desse aconchegante, com cadeiras fofinhas, com um som maravilhoso, com ar-condicionado ligado. Nós estamos aqui com uma internet bonita, o pessoal está nos assistindo do outro lado do mundo. Mas ao mesmo tempo que nós estamos aqui, existem pessoas do outro lado do mundo sofrendo pelo Evangelho, para poder pregar essa mesma palavra que hoje, com liberdade e com a expressão que eu quiser, eu posso pregar ela para vocês. Ao mesmo tempo que existem pessoas que estão livres para fazer aquilo que Deus nos deu, existem pessoas que estão sendo açoitadas, torturadas, presas e mortas por amor desse mesmo Evangelho. Primeiramente, crente, você tem que agradecer, eu disse, pelo ar da vida. Glória a Deus, você acordou mais uma vez. Existem 1 milhão de pessoas que não acordaram por causa do Covid. Existe mais 1 milhão que não acordaram porque foram assassinados, ou por causa de balas perdidas, ou por causa de doenças hereditárias, ou por causa de qualquer coisa que acontece. As pessoas morrem. Nós somos pó e para lá nós vamos voltar. Mas Deus nos deu mais uma oportunidade, que é o ar da vida. Segundo, nós temos a liberdade de adorar a Deus da maneira que nós queremos. Você hoje aqui é livre para adorar Ele da maneira que você quiser. Pastor Adriel, mas eu quero chegar na frente da igreja e dar a cambalhota para Jesus. Meu filho, pelo amor de Deus, vem cá. Malabarista, vem cá, meu filho. Malabarista de Jesus, tu pode fazer a cobracia para quando você quiser. Dá pirueta, pode dar cambalhota. O importante é adorar o nome de Jesus. O importante é nós termos essa noção que nós fomos feitos e nós somos livres para adorá-lo da maneira que nós queremos. É por isso que o Espírito Santo de Deus está perguntando aqui: vocês ainda não compreenderam? Existem pessoas que não podem fazer aquilo que você pode fazer. Você ainda não compreendeu que você pode adorar Ele da maneira que você quer, porque ninguém vai parar a sua adoração. Vocês ainda não compreenderam? Vocês ainda não compreenderam que foi Ele que te deu aquela casa que você mora, que foi Ele que te deu o sustento da sua casa, foi Ele que deu a saúde dos seus filhos, foi Ele que deu tudo aquilo que você tem? Será que tem alguém aqui que pode glorificar o nome do Senhor pela provisão? Você está na internet, escreve aí também: obrigado Jesus pela provisão. Obrigado Jesus pela provisão. Será que existem pessoas aqui que são gratas a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito? A provisão já foi dada por Ele. A solução já foi dada por Ele. A Bíblia vai dizer que nós andávamos a passos largos para o abismo, nós corríamos para a perdição, e nós fomos entregues à morte todos os dias. Mas Ele desceu dos altos céus, morreu por mim, por você, para que nós possamos ter vida com abundância. Vocês ainda não entenderam? Jesus quase faz uma pergunta sarcástica, né? Vocês ainda não entenderam, cara? Jesus fala assim, ó: tô aqui. Vocês ainda não entenderam? Tu tá brigando por causa do pão, quando o pão tá aqui, mano. Jesus está do seu lado dizendo: você ainda não... Tu tá brigando por causa de como você vai ter que pagar seu aluguel essa semana. E Jesus está dizendo: eu tô aqui. Jesus está dizendo: eu nunca saí daqui. O problema é que nós queremos focar no problema e nós não focamos no Deus do problema. Oxe, come on, man. Como é que você quer? Deus acabou de multiplicar, 7 cestos sobrou, a provisão está lá, e os caras me esquecem o pão do lado de fora do barco. Fica de pé comigo, por favor. Essa palavra era para ser descida ontem para o Church in the Street, sabe?
Só que Deus mudou ali na hora. Eu sei que essa palavra é para o povo da El Shaddai hoje de manhã. Como é que vocês ainda não entenderam que é Deus que toma conta dessa igreja? São 11 anos de lutas, de provas, 11 anos de calúnias levantadas, são 11 anos de problemas que passamos com pessoas aqui dentro, são 11 anos de pessoas se levantando para tentar derrubar a obra de Deus, mas é exatamente isso, a obra é dele, a obra é de Deus. A provisão já foi Ele que deu, Daniel, não foi a gente que fez. A provisão já foi Deus que deu. It's ok, só 30% da igreja diz it's ok. A provisão vem de Deus. Entenda algo, eu quero te falar uma coisa. Deus, Ele é a pessoa que provê. Ele é o provedor supremo. Nós não podemos achar que com nossos próprios braços nós podemos fazer aquilo que Deus pode fazer. O seu dever não é se preocupar com a provisão. O seu dever é usá-la corretamente quando ela chegar. A provisão não vem de nós. A provisão ela vem de Deus. Nesse momento eu queria orar por você que está aqui, você que está aí na internet. Eu sei que Deus Ele está indo exatamente aí onde você está. E a pergunta para você que está aí em casa, você que está aqui é: por que você ainda não entendeu que é Deus que toma conta da sua família? É Deus que toma conta de você. Não existem barreiras grandes o suficiente que possam parar o nosso Deus. Não existem tempestades grandes que Ele não possa acalmar. Entenda algo, Ele está tomando conta de você, da sua família, e Ele está entrando exatamente na necessidade que você precisa. No lugar que você precisa que Ele entre, Ele está entrando. Por que nós estamos preocupando com a provisão? E a pergunta é para você hoje: compreenda, por que você ainda não entendeu? Só que nessa manhã nós vamos sair daqui com a convicção e com a certeza, com a convicção e com a certeza de quem Ele é. Ele nunca deixou o seu barco. Ele nunca deixou o seu barco. Ele nunca saiu da sua casa, não. Ele nunca largou o seu filho. Ele nunca largou o seu marido, a sua mulher, não. Jesus nunca te deixou, não. O problema é que nós não sabemos usar as coisas que Ele coloca nas nossas mãos. Mas essa manhã nós vamos compreender 100% aquilo que Deus quer que nós compreendamos. Irmão, se você sair daqui hoje com isso em sua mente, eu tenho certeza que a sua semana vai ser uma semana completamente diferente. Adriel, mas o que você quer que eu entenda? Isso aqui quero que você entenda. E esse daqui é o tema todo da mensagem, o objetivo da mensagem. Entenda algo, compreenda que Ele sempre está no controle das situações da sua vida. Deus nunca deixou o seu barco. Ele nunca te deixou e muito menos desamparou você. Ele sempre esteve do seu lado e Ele sempre está do seu lado. Você pode agora começar a glorificar o nome do Senhor pela provisão que já chegou na sua vida. Mas Adriel, eu não estou vendo a provisão, eu não estou vendo a solução. Mas nós servimos a um Deus que Ele é a própria solução, Ele é a própria provisão. Você não precisa ver a provisão. Para que Ele vai fazer aquilo que Ele é naturalmente feito para fazer? A natureza de Deus é prover para a sua criatura. Por que Deus nos jogaria nessa terra e nos deixaria viver uma vida de escravos, uma vida de miséria? Porque Deus não daria de comer aos seus filhos, aos seus pequeninos. E você, se Deus dá até casa para andorinha, um pássaro pequenininho desse daqui, a Bíblia vai dizer que eles acham abrigo também. E se Deus veste o lírio dos vales, e se Ele está lá dando roupa para elas vestir, será que Deus não pode cuidar também da sua família? Será que Deus também não pode cuidar dos seus problemas e das situações?
Hey, come on somebody, eu sei que existe alguém aqui que precisa dessa provisão. Eu sei que existe alguém aqui, eu sei que existe alguém em casa que precisa dessa provisão. Mas nesse momento eu quero dizer, o Deus da provisão já chegou nesse lugar. Ele nunca te deixou, Ele nunca te desamparou. Aquele problema que você está passando, ei, ele não é nada para o nosso Deus. 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 Espírito Santo, Espírito Santo, nós te agradecemos porque nós cremos no Deus da provisão. E nós sabemos que Deus, Ele é a própria provisão. E se Ele é a própria provisão, Ele nunca deixou o nosso lado. Quer dizer que a provisão de Deus sempre esteve ao nosso alcance. Aquilo que nós precisamos de impossível, para Ele é um simples fato de provisão. Deus, é a sua natureza prover. Quando o Senhor colocou Adão e Eva naquele jardim, você disse: comei de tudo, porque a provisão já estava presente no jardim do Éden. Deus não colocou Adão e Eva lá para eles passarem fome. Deus, então agora eu quero te pedir, se mostre para nós, se revele para nós como Deus da provisão, e nos ensine, nos mostre, nos marque, nos sela. Espírito Santo de Deus, nós queremos reconhecer quem Tu és verdadeiramente. Nós queremos reconhecer e saber que Tu és o Deus da provisão, e que não existe problema maior do que o Seu nome. Não existem barreiras maior do que o Teu nome. Não existe trono que está acima do Teu trono. Não existe poder que é maior do que o Seu poder. Então não há nada, Espírito Santo, eu tenho certeza, e eu declaro aqui nessa manhã, que não há nada que o inimigo possa fazer que possa nos tirar a provisão que já nos foi prometida por Ele na cruz do Calvário. Espírito Santo, nós te pedimos nesse momento que o Senhor possa fazer aquilo que nós não podemos fazer. Seja conosco, esteja conosco. Nós oramos, Espírito Santo, já te agradecemos, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Deus, esteja conosco, esteja conosco. Mostre para nós quem Tu és, que nós possamos compreender. Nós queremos ser a igreja da compreensão. Mas compreender o que, Adriel? Que Ele sempre esteve no controle. Que Ele sempre esteve no controle das situações. Ele nunca perdeu o controle. Ele está guiando esse barco. Tenha certeza que Deus está guiando a sua vida e direcionando a sua vida. Eu agradeço essa palavra no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o nome do Senhor. Mais forte para Ele.